Bem, então vamos agora iniciar. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, a gente vai apresentar a primeira de um ciclo de 3 palestras, nesse evento de extensão chamado Comunicação Assertiva. Esse projeto ele foi idealizado pelos discentes do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Têxtil Michele Schmidt e o Renan Filinto, e ele está sendo organizado pelas professoras Andréa Cristiane Krause Bierhaus, pela professora Kátia Rosane Lang de Aguiar, pelos discentes citados, pelo Felipe, da comunicação aqui da universidade, e por mim, Fernanda. Bem, Cíntia, nós agradecemos o seu aceite. Confesso que estou bem contente por esse momento e que deu certo. Finalmente, tudo canalizou para esse momento agora. E agora passo a palavra para a Michele, então, que vai apresentar o CV resumido da Cíntia. Obrigada. Boa noite a todos, então boa tarde. Então, como a Fernanda falou, essa vai ser a primeira palestra de uma série de palestras que compõem o evento, e hoje, então, teremos a palestra como título Apresentação de Alto Impacto, Vença a Timidez e Conquiste o Sucesso Profissional, com a Cíntia Lopes. Então, um pouquinho sobre ela é mestre em Psicologia pela UFSC, especialista em Comunicação Verbal e Superação de Medo, atua como palestrante e consultora corporativa nas áreas de gestão, vendas, comunicação e comportamento, é pós-graduada em novas mídias, rádio e televisão, possui formação em programação neurolinguística pela Sommer Consulting, nos Estados Unidos, e certificada internacionalmente pelo UPW Anthony Robbins, dos Estados Unidos também. Ela é autora de vários livros, entre eles o mais recente, Quem se Comunica Enriquece, lançado neste ano. Eu quero agradecer também a presença da Cíntia por ter aceito o convite, por compartilhar conhecimento com a gente, é uma honra ter você conosco. E só antes de começar, eu quero lembrar o pessoal que no final vai ter alguns momentos para perguntas, então você pode ir mandando no chat que a gente vai ficar acompanhando. E também no link, ali no chat teremos um link de formulário para você preencher, para você ganhar uma declaração de participação. É isso. Cíntia, fique à vontade, os próximos minutos são todos seus. Maravilha! A habilidade para expressar uma ideia é tão importante quanto a própria ideia. Eu vou repetir para que a gente possa entronizar bem essa frase de Aristóteles, discípulo de Platão, há quase 500 anos antes de Cristo, já dizia: a habilidade para expressar uma ideia é tão importante quanto a própria ideia. E quem se comunica bem vive melhor, com autoestima, com amor à vida, são pessoas mais soltas, mais desenvoltas. Por quê? Porque conseguem externar o seu pensamento, o seu sentimento, de forma a levar, os seus interlocutores, os seus ouvintes à ação ou à reflexão. Gente, eu amo me comunicar, porque no passado, na minha época de faculdade, eu era aquela pessoa tímida, acanhada, inexpressiva, e eu sofria muito com essa timidez, E eu sofria tanto com essa timidez que eu cheguei para os meus colegas na sala de aula, e quando eu notei, na faculdade, que ia ter que fazer apresentações, eu cheguei para o pessoal que estava perto de mim, e me encorajei e chamei eles e disse: olha, eu tenho uma facilidade para escrever, eu gosto de escrever, então se o professor der um trabalho, vocês relaxem, porque eu pesquiso, eu coloco na metodologia, eu entrego na data prazada, mas se tiver que apresentar, não contem comigo. Não é que eu tenha medo, eu não tenho medo de falar em público, eu tenho pânico, eu tenho pavor de falar diante das pessoas, e se eu tiver que falar, eu tenho certeza que eu vou desmaiar. E aí os colegas, bom, já que a Cíntia vai facilitar as coisas para a gente, se tiver que apresentar, a gente faz a enrolation lá, o embromation, e no dia dá tudo certo. E eu lembro como se fosse hoje, uma terça-feira à noite, o professor já chegou irritado na sala de aula e disse: hoje vai ter apresentação? Vai, professor. Então, vamos chamar a gente diferente aí. Chega desse negócio de 1 ou 2 falar e os demais ficarem quietinhos. E vamos começar por Cíntia Lopes.
Quando ele chamou meu nome, eu já não enxerguei mais nada, aquele branco na minha frente, né? A boca seca, a visão turva, a cabeça tonta, taquicardia, sudorese, sensação de desmaio, rubor na face, e eu disse, meu Deus do céu. E aí a moça que estava do meu lado, que era da minha equipe, disse, Cíntia, pelo amor de Deus, vai lá na frente e fala qualquer coisa que nós precisamos dessa nota. E como eu tinha preparado o trabalho, eu tinha escrito o trabalho, eu pensei, eu vou levar um livro, vou ler um pedacinho de um livro e o professor há de considerar alguma coisa, né? Eu vou ler um trechinho do livro que estava lá marcado e vou ver o que acontece. E eu cheguei lá na frente com as mãos tremendo, não é? Com a boca seca, vermelha, vermelha, e aí eu comecei a abrir o livro, comecei a ler, só que hoje, como profissional da comunicação, eu sei que quanto mais nós estamos tensos e nervosos, mais a nossa voz vai ficando fininha, né? Mais a gente vai se perdendo, e mais a visão fica turva, e quanto mais eu tentava ler, mais as letras iam dançando na minha frente, a minha voz ia ficando fininha. E quando o professor viu, não é, que não ia sair nada daquilo, ele só olhou para mim e disse, moça, vai sentar. Gente, eu fechei o livro, coloquei debaixo do braço, passei, né, de cabecinha baixa pelos meus colegas, e aí veio o tiro de misericórdia, né? Porque aquele professor ficou tão irritado comigo que ele chegava a gritar, né? E começou a dizer que ele não concebia que um aluno universitário não soubesse falar umas poucas palavras de um assunto que nós já tínhamos, é verdade, né? Discutido e debatido tanto. E eu lembro que eu desci aquele morro, né, lá da FURB, chorando, porque quando nós somos criticados publicamente na frente, né, dos nossos próprios colegas, dói, realmente doeu muito aquela... Na época eu entendi como uma humilhação, né? Mas eu cheguei em casa, dei um soco na mesa e disse, não, de hoje em diante eu não vou mais, eu não me permito mais a sentir tanto medo. De hoje em diante eu vou fazer alguma coisa por mim e vou parar de contar histórias e historinhas para os outros e vou, não é, colocar esse medo para correr, porque nem eu mais aguento a minha timidez. Gente, de lá para cá, isso faz quase 20 anos, não é? De lá para cá eu não parei mais. Cursos, palestras, workshops como esse, não é? Eu viajei o mundo, não é? Fazendo cursos e palestras para entender esse meu medo, essa minha timidez, essa baixa autoestima, não é? Essa falta de autoconfiança em mim, e descobri que eu me achava uma pessoa feia, sem atrativos, que eu não reconhecia as minhas qualidades, que eu era uma pessoa que achava que não tinha atrativos, eu era uma pessoa despreparada, não é? Eu confundia também timidez com falta de preparo, e comecei a perceber também que outras pessoas também sofriam com esse medo. E eu pensei, puxa, mas que curioso, né? Eu pensei que era só eu que tinha tanto medo e tanta timidez, porque eu tenho uma história de vida peculiar, não é? Só para falar de en passant, eu passei 15 anos sem ver a minha mãe, em razão de uma separação litigiosa dos meus pais, não é? Tive uma infância e uma adolescência muito complicada, eu achava que era isso, né? A causa principal da minha timidez e do meu medo. E, gente, eu descobri que muita gente boa, professores universitários, políticos, vendedores, estudantes, não é? Assim como vocês, todos nós sofremos com medo, com a timidez, não é? Portanto, se você está aí nos ouvindo agora e pensando assim, se a Cíntia soubesse a minha história, se a Cíntia soubesse o meu caso, não é? Ela não falaria isso. Gente, vocês, assim como eu, não são especiais, não é? O medo, essa emoção do medo, é item de série no ser humano, não é? E todos nós, sem exceção, sentimos medo. Então, vamos investigar um pouquinho, não é? Por que nós sentimos tanto medo na hora de falar de um assunto? Veja, ninguém pediria para você falar de um assunto que você não goste, ou que você não tenha conhecimento, ou que não tenha experiência. Mas por que nós nos sentimos tão angustiados quando nós temos que falar umas poucas palavras, seja 1 minuto, 2 minutos, diante das pessoas, não é? E aí eu vou pedir para que vocês comentem, né, se é possível,
comentar no chat, não é? As causas do medo. No seu caso, por que você sentiria medo de falar? Será que seria medo da crítica, do julgamento, medo de errar, como disse a Michelle antes, não é? Medo da falta da aprovação externa, medo do medo, medo de não conseguir organizar o pensamento, falta de experiência no uso da palavra, falta de conhecimento. Será que é porque você acha que tem pessoas que conhecem mais do assunto do que você, não é? Escrevam aí para mim, por gentileza, não é? Por que você acha, no seu caso, que você tem medo de falar? E enquanto você vai refletindo, né, colocando sobre esses medos, gente, eu quero dizer para vocês que falar bem, eu me considero hoje, não é, depois que eu superei o medo, não é que eu eliminei o medo, né? O medo continua em mim. Nós vamos entender logo lá na frente que a emoção do medo ela é absolutamente necessária em nós mamíferos, não é? Nós temos 5 emoções básicas absolutamente necessárias, não é? A raiva, o asco, a tristeza, a alegria e o medo. Todos nós, mamíferos, sentimos essas emoções e, graças ao medo, nós estamos aqui vivos, não é? Respirando, sacrossanto medo. Agora, quando esse medo vai para a nossa frente, não é? Nos paralisando, tapando a nossa boca quando nós mais precisaríamos falar, esse medo ele precisa ser dominado, assim como eu domo os dedos da minha mão direita, o medo também precisa ser dominado, não é? Então, digam para mim, por gentileza, Michelle, Fernanda, Felipe, se estão todos me ouvindo, se eu posso prosseguir, tá tudo bem? Tudo certo, o pessoal está comentando no chat, então, que tem medo de errar e ser julgado, medo da crítica, de ser avaliado, do julgamento, de não saber lidar com essas críticas. Maravilha, isso aí. Gente, olha que interessante, não é? O medo de falar em público, quando eu falo em público, às vezes é uma pessoa apenas. Por exemplo, todos os dias eu estou negociando numa empresa, não é porque eu sou consultora, eu sou palestrante, eu sou mentora, eu sou professora. Enfim, hoje todo o meu trabalho envolve falar diante das pessoas. Mas às vezes esse público é um cliente qualificado, não é? E o medo de falar em público, segundo pesquisas, está no alto da lista como um dos maiores medos do ser humano, até superado pelo medo da morte. Não é incrível isso? Não é que eu tenho mais medo da morte do que falar diante das pessoas? Uma vez falando isso num curso, um aluno disse, Cíntia, medo de falar em público nós podemos evitar, mas medo da morte não, né? Então, por isso eu tenho mais medo de falar em público. E aí eu brinco, quer dizer que se você estiver num funeral, você prefere estar no caixão a fazer uma homenagem para o morto? Não faz muito sentido isso, não é? Por que será que nós estamos tanto medo de falar em público? Mas já eu vou contar para vocês, para quê? Para tornar consciente, para nós curarmos, não é? Nessa rápida live, nessa rápida palestra, esse medo que tanto nos atemoriza. E, gente, Michael Jackson se dizia tímido, Hebe Camargo se dizia tímido, Roberto Carlos se diz tímido, Tony Ramos se diz tímido. Incrível que as pessoas, não é, que nós admiramos também se julgam tímidos, então quer dizer que todos nós somos tímidos? Vamos entender isso aí. Mas olha que frase, gente, absolutamente inspiradora que eu trouxe aqui para nós nesta terça-feira, não é? Comunique-se bem para efetivamente liderar, inspirar, envolver, motivar. Comunicação contagia. E, gente, da época da faculdade para agora, eu não posso dizer para vocês o quanto a minha carreira evoluiu, porque hoje eu continuo uma pessoa tímida, eu continuo uma pessoa introspectiva. Vocês nunca vão me ver, por exemplo, né, numa roda de cerveja, contando piada e dando gargalhada com os amigos. Não. As minhas amigas dizem assim, Cíntia, hoje eu estou cansada, eu vou para o barzinho, né, bater papo com as amigas. E eu digo diferente, hoje eu estou cansada, eu vou para casa ler um livro, se estiver chovendo, melhor ainda. Por quê? Porque o meu perfil é introvertida, né? Eu sou uma pessoa mais quieta. Eu brinco que
Eu tenho tanta preguiça de falar que quando eu falo eu cobro por isso, né? Que hoje o meu trabalho como professora de oratória, como mentora, não é, de apresentações estratégicas, é o meu trabalho, é o que eu faço profissionalmente, mas eu sou sim ainda uma pessoa tímida, ainda uma pessoa introspectiva. E aí você vai dizer, Cíntia, que papo furado é esse, né? E como é que você fala com tanta desenvoltura? Pois é, gente, essa é a boa notícia. Falar bem depende de treino, depende de ser inquieto, de abrir a escuta para as pessoas, de viajar, de assistir bons noticiários, enfim, de ter essa mente inquisitiva, inquiridora, né? De estar sempre perguntando para quê? Para que isso? Para que aquilo? Por que disso? Por que daquilo? E aí você, primeiro, você nunca vai ser uma pessoa entediada, não é? Porque se nós formos como as crianças que estão sempre perguntando por quê ou para quê das coisas, você nunca vai se sentir entediado. E outra, você sempre vai ter o que falar. Afinal, do que falamos, do que conhecemos, e se conhecemos, pouco temos a dizer, não é isso? Então, leitura, pesquisa, abrir a escuta, não é? Assistir bons noticiários, enfim, ser aquela pessoa curiosa sobre a vida, vai fazer isso aqui com a sua carreira, ó. Eu juro para vocês que depois dessa palestra, você vai sim criar um campo favorável para ganhar mais dinheiro, para fazer mais conexões, para participar de mais oportunidades na vida. Por quê? Porque quem se comunica bem vive melhor. Veja, a Michele, não é, entrou em contato comigo. Cíntia, nós temos esse projeto, não é, de comunicação assertiva, de melhorar a nossa comunicação aqui como estudantes da UFSC. Veja, se ela não tivesse se comunicado, hoje nós não estaríamos aqui. Então, parabéns, né, a Michele, o meu cumprimento fortíssimo à Michele, ao Felipe, à professora Fernanda, que criaram as condições para nós estarmos aqui. E o que é isso? Comunicação. Então, comunicação contagia, não é? E aí você deve estar pensando assim, Cíntia, eu quero me comunicar bem, mas eu não sei, não é? Acho que falar bem é coisa para padre, pastor, para jornalista, para publicitário. Aliás, essa coisa de ficar falando, se falastrão, não é? Eu não gosto de falar muito. Não, gente, errado. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, Cíntia, eu não preciso fazer o seu curso, nem participar das suas palestras, porque eu já falo demais. É o prolixo, né? Já ouviram falar essa palavra grego? Prolixo, aquele que vai ramificando, ramificando, ramificando. Quando vê, e agora, o que eu estava falando mesmo? Né? Não consegue mais voltar para o assunto central. Então, cuidado, prolixo não é um bom comunicador e a pessoa que fala demais, essa sim, é que tem que fazer curso de oratória, curso de comunicação. Se você se julga uma pessoa tímida, nossa, é com essa pessoa que eu gosto de conversar, porque os tímidos se preparam mais, os tímidos pensam no assunto, os tímidos leem, os tímidos pesquisam, não é? São aquelas pessoas que buscam conhecimento, porque aquela pessoa que diz, chá comigo, chega na hora, falo e fim de papo, não tem essa frescura de medo. Essas pessoas começam a ter problemas com a sua comunicação. Então é isso aí, gente. Olha, vamos aprender, né, nessa rápida live a nos comunicar bem. Então, eu vou passando aqui alguns slides, que como nosso tempo é curto, olha só, não é? Eu quero falar aqui da nossa infância. Não é que eu queira falar mal dos nossos pais, pelo contrário, né? Eu honro os meus pais, eu honro meus professores, mas muitos dos nossos medos vêm, sim, do nosso sistema de crenças. O que é crença? É algo que eu acreditei, sobretudo num momento de impacto, né, de emoção. Por exemplo, aquele professor, né, que disse, você, né, é despreparada, você não sabe falar nada, né? Você deveria fazer uma apresentação. Ou seja, quando nós recebemos críticas, reprimendas, sabe aquele pai, aquela mãe que diz assim, sai daí que você não está pronto ainda, isso não é para gente como nós. O que mais? Homem que homem não chora, lembram disso? Minha filha, você vai sair com esse vestido, o que os vizinhos vão dizer?
frases que impactaram, não é, a nossa mente. Ah, você nunca vai dar nada da vida, como já disse. Essas frases, elas não foram esquecidas pelo nosso inconsciente, elas estão todas ali, não é? Retumbando, reverberando. E no momento importante em que eu preciso demonstrar o meu conhecimento, a minha competência, porque vejam, gente, se vocês querem, não é, demonstrar a sua competência para o mercado, numa entrevista de emprego, numa reunião na empresa, enfim, com os amigos, se você quer demonstrar a sua competência, como que você faz isso? É por meio da comunicação. Agora, quando você vai falar, começa a reverberar essas frases, né? Essas crenças, porque muitas crenças, gente, elas são benéficas, não é? Como, por exemplo, às vezes nossos pais diziam, meu filho, levanta a cabeça, né? Sacode a poeira, vai dar tudo certo. Essa crença é maravilhosa. Mas aquela crença que diz assim, você é burro, você é idiota, né? Você ganhou 6 em matemática, poxa, você só estuda, né? Você não faz mais nada. Então, essas palavras ditas muitas vezes pelos pais, pelos professores, pelos vizinhos, pelas pessoas que nós mais amamos, essas crenças, gente, precisam ser, eu brinco que a gente tem que fazer assim, creque, 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 creque. Não, faz aí, agora, você que está aí me ouvindo em casa, né? Ou na faculdade, faz assim na cabeça, creque, creque. Nós vamos, né, fazer um creque-creque na nossa cabeça nessa noite e mudar essas crenças. Então, o que eu falava na época da faculdade para mim? Eu não sou boa o bastante, eu não sou inteligente o suficiente, eu sou feia, eu não tenho atrativos, eu não sou boa para falar em público, quem sou eu para falar em público? Eu não tenho dom, eu não tenho jeito, eu odeio pessoas que falam em público. Falar em público é coisa para padre, pastor, professor. Eu nunca quero ser professor, eu nunca quero ensinar nada. Era isso que eu falava para as pessoas. E sabe o que eu falo hoje, gente, para as pessoas? Sim, eu nasci para falar em público, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou interessante, eu sou uma pessoa brilhante. Se eu me preparar, nossa, se eu me preparo, então eu me torno irresistível, irresistível. Gente, cumule, não é? Caleje os seus ouvidos interiores com essas afirmações. Cíntia, é papo furado de autoajuda? Não, gente, é neurociência. Ó. Creque, creque, creque. A partir de hoje, eu posso, eu consigo, é para mim, eu sou inteligente, eu sou capaz. Faça isso, gente. Sempre que eu vou dar uma palestra, ainda há pouco, né? Antes da Michele, antes da professora Fernanda me chamarem, antes do Felipe, não é, testar o som aqui, eu já estava aqui no meu escritório, não é? Falando comigo mesmo de maneira especial, eu posso, eu consigo, é para mim, eu vou conseguir ajudar esses alunos, eu vou dar o meu melhor de mim. Gente, olha o que acontece. Tranquilidade, autoconfiança. Por quê? Porque eu resolvi trocar essas verdades limitantes. Olha aí, dá uma olhada aí nessas frases, né? Essa primeira frase, só para dar um exemplo, qualquer idiota faria melhor que isso. É a criança que chega, né? Aos 11 anos de idade, pai, mãe, olha aqui meu trabalho, olha aqui o que eu fiz. Isso aí, meu filho, qualquer idiota faria melhor. Olha só, né? E essas frases são esquecidas por nós? Não são. Porque nada no nosso inconsciente pode ser esquecido. Como mestre em psicologia, não é? Eu posso dizer para vocês que nada, né? Desde a fase intrauterina, quer dizer que já antes, né, temos muito da nossa ancestralidade no nosso DNA, como os nossos pais foram, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós. Então, vamos deixar a nossa ancestralidade para trás e vamos considerar desde a fase intrauterina. Nós já recebemos informações, não é, e neuroinformações de altíssimo impacto que hoje reverberam na nossa forma de ser. Então, não acreditem, gente, que você não pode, que você não consegue, porque isso é um auto-engano, é uma ilusão da nossa mente, não é? Então, nós vamos, a partir de hoje, trocar essas nossas crenças, não é? Olha aí, eu não sou bom o bastante, eu sou muito limitado, eu não tenho talento,
Ah, eu não falo tão bem como a professora Fernanda, eu não sou tão bom quanto fulano de tal. Gente, tudo isso eu descobri depois daquela bronca fatídica lá, não é, na FURB, eu descobri que tudo isso é uma mentira dessa mente tagarela. Aliás, não é, diga-se de en passant, não é, se essa live fosse maior, né, eu explicaria aqui para vocês que nós não somos a nossa mente, nós somos uma consciência, né? Uma consciência que tem uma mente, e essa mente é ligada ao nosso ego, que é a nossa persona, né? A nossa identificação com esse mundo. Então, o nosso ego, vocês já viram? O nosso ego está sempre nos comparando, sempre nos jogando para baixo, sempre nos criticando, sempre colocando o dedão na nossa cara, né? Você devia ser mais isso, mais aquilo, mais organizado, mais pontual, você deveria ser mais estudioso, mais... Gente, tudo isso é a nossa mente, mas nós não somos a nossa mente. Nós não somos o nosso ego, nós somos uma essência perfeita, não é? Filho de uma fonte perfeita, ou seja, nós somos a própria perfeição. Então, quando você se liga a esse eu maior, a esse eu superior, a essa essência que é verdadeiramente você, muda, né? Completamente, não é? Muda absolutamente. Então, aqui, quem está falando, Cíntia Lopes, não é mais uma mente ligada no ego que se compara. Eu não estou mais interessada e nem preocupada com o que vocês estão pensando de mim. É claro, com todo respeito, né? Eu estou interessada em receber a torcida, a benevolência, o feedback positivo de vocês. Mas no meu coração, no meu interior, não subjaz mais o medo da crítica e nem do julgamento. Cíntia, como é que eu consigo isso? Eu vou mostrar para vocês. Então, me digam, pessoal, comentem aí no chat, por gentileza, e depois eu vou perguntar para a Fernanda, se vocês diriam sim para alguma dessas perguntas aqui. Alguém aqui tem medo de se expor, de ser rejeitado, da opinião dos outros, de expressar o que sente em público, de não agradar, medo do ridículo, medo da falta da aprovação externa? Quem diria sim para alguma dessas perguntas? Quem está comentando aí, Fernanda? Oi, Cíntia. Oi. Agora, aqui no momento, todo mundo ficou tímido, tá? Mas eu já te digo que eu diria sim para algumas das tuas perguntas. Aham. Olha só. Fernanda, eu dizia sim para todas essas perguntas, não é? Uma grande parte eu digo sim. Certeza. Olha só, se você diz sim para uma ou mais dessas perguntas, significa o quê? Que há um trabalho grande a ser feito conosco mesmo, não é? Buscar esse autoconhecimento, não é? Para reconhecer que você é muito mais do que uma mente tagarela. O que é a nossa mente tagarela? Essa vozinha que está conversando com você agora, essa vozinha que está perguntando que vozinha, sabe essa vozinha que acompanha você desde a hora que você acorda, às 6 da manhã, até a hora que você vai dormir, lá pelas 11 da noite? Tem ou não tem uma vozinha atrás da sua cabeça que não lhe deixa em paz o tempo todo? Essa, gente, é a vozinha do ego. E essa vozinha, eu brinco, tem que fazer creque, creque, creque nessa vozinha e dizer, mente, cala a boca, porque quem está no comando sou eu. Eu quem? A minha consciência, a minha essência, o meu eu maior, não é? Isso que eu vim fazer aqui, essa medicina que eu vim entregar aqui como profissional, por exemplo, né? Esse meu grãozinho de areia que eu vim entregar aqui para vocês hoje, não é? Que tanto me honra, isso vem da minha essência, gente, de quem eu sou, e não de uma mente tagarela dizendo que o meu cabelo hoje não está bonito, que a minha maquiagem, que a minha roupa, me comparando com a Fernanda, me comparando com a Michelle, me comparando com o Felipe, me comparando com a Amy Cuddy, que é a autora, né? Aliás, eu quero recomendar esse livro para vocês, gente. O Poder da Presença. Está chegando o Natal agora. Espera aí, primeiro eu recomendo o livro da autora que vos fala, né? Quem se comunica enriquece.
que a Michelle leu e gostou muito, a mãe dela também, a Vanusa, minha querida amiga. E O Poder da Presença, da Amy Cuddy, que é uma pesquisadora de Harvard. Gente, ela escreveu esse livro primoroso que mostra, não é, que pessoas de autoconfiança estão o tempo todo secretando hormônios e neurohormônios de altíssima qualidade que fazem você sentir bem. Mas esse é vamos jogar esse assunto lá para frente. Voltando aqui. Cíntia, desculpa, eu vou te interromper, não estava isso no script, tá? Falei ali naquele momento que ninguém, estava todo mundo tímida, porque tem um delay entre a nossa apresentação e o YouTube, porque depois que apareceu, aí várias pessoas começaram a digitar o sim para as tuas perguntas aqui, tá? Então, é por conta desses segundos de delay. Desculpa, isso não estava no script, pessoal. Desculpa te interromper. Maravilha, não, tá perfeito. E é isso, gente. Então, voltando, se você disse sim para uma ou mais dessas perguntas, significa que, não é, você precisa fazer um trabalho de autoconhecimento. Cíntia, como é que é isso? Por onde eu começo? Em primeiro lugar, gente, reconhecendo as suas qualidades, reconhecendo os seus pontos positivos. Veja, se você é um aluno da UFSC, né, eu já posso fazer um relatório de você. Ah, você é uma pessoa que quer vencer na vida, você é estudioso, você é aquela pessoa que, né, está batalhando por uma carreira, você é aquela pessoa que quer fazer sua contribuição no mundo, que quer ter sucesso pessoal e profissional. Reconheça as suas qualidades positivas. No que você é bom? Você é bom para fazer amizades? Você gosta de conversar com as pessoas? Você é uma pessoa simples? Você é uma pessoa carismática? Você é aquela pessoa que gosta de ler, de se preparar? Você é uma pessoa que tem bom vocabulário? Você é uma pessoa que é humilde? E humildade não é subserviência, humildade vem de humus, não é? Humus, terra, pé no chão. Você é aquela pessoa que gosta de partilhar conhecimentos. Gente, eu poderia me ajoelhar na sua frente agora, nesse momento, e dizer: a melhor dica que eu poderia dar nessa palestra é: reconheça seus pontos positivos quando estiver conversando com as pessoas. Por quê? Porque medo de se expor nada mais é que o quê? Medo que as pessoas vão criticar, medo que as pessoas vão julgar. Mas por que você tem medo da crítica se você dificilmente seria convidado para falar de um assunto que você não gosta, que você não domina, que você não estuda? Então, por que medo da crítica? Veja que isso é um medo infundado, não tem razão. Medo de ser ridículo, por exemplo. Tem alguma chance de eu ser ridículo aqui diante de vocês? Não tem. Mas o meu ego, essa mente tagarela que eu falei para vocês, não é? Se quiserem entender melhor do que eu estou falando, leia esse livro magistral, que foi considerado o melhor livro do século XXI na categoria de autoconhecimento, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Maravilhoso, maravilhoso, O Poder do Agora. Mostra, não é, que nós somos uma essência que tem uma mente, que tem um ego. E essa mente e ego, gente, ela está sempre nos colocando para baixo. Por mais que nós estejamos preparados, por mais que nós temos o conhecimento, tem sempre uma vozinha assim, ó: não vai dar, 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 não vão gostar. E aí, o que acontece? Você vai se perdendo, vai achando que você não é bom bastante, que você não é inteligente o suficiente. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que a gente domina essa mente ego, essa mente tagarela, e saia, não é, desse estado de vitimismo, que é o quê? Que é o pior estágio que o ser humano pode estar. Aquele estágio que eu, Cíntia, estava na faculdade, né, de contar histórias e historinha para os outros. Eu vivia contando uma história triste da minha infância, do quanto eu tinha sido rejeitada, abandonada pelos meus pais. E aí as minhas amigas choravam na minha frente: poxa, senti que passado difícil que você teve, eu, se é mesmo, nossa, e tudo isso. Gente, nada disso me ajudava a ir para frente. Foi quando eu, né,
matei essas minhas histórias e historinhas foi quando eu calei a boca dessa mente ego e disse, olha, para com essas histórias, vá fazer o que você tem que fazer, que é o quê? Conhecer as técnicas de oratória, conhecer muito bem o assunto que você está falando e o que mais? Reconhecer os seus pontos positivos. Gente, são só 3 coisas que nós precisamos fazer. De novo, vou repetir, não é? Quem estiver anotando aí, anote. O que eu preciso fazer para superar as minhas inibições? Primeiro, conhecer muito bem do assunto que eu estou falando, não é? Ter profundidade. Veja, a área que você escolheu é um mar de informações, mas sobre o que eu vou falar é um pontinho no universo, um pontinho no oceano. Então, esse pontinho eu vou me aprofundar. Eu vou conhecer quem são os 10 maiores autores nesse pontinho que eu resolvi estudar. Eu vou descobrir quem são os 10 maiores palestrantes. Eu vou saber tudo e mais um pouco sobre essa área. Eu vou ter exemplos. Eu vou ter provas materiais e científicas. Eu vou contar histórias. Eu vou saber tudo sobre isso. Então, eu vou ter conhecimento profundo, né, desse pontinho que eu resolvi falar. Conhecimento profundo, gente, 70% do medo, eu prometo para vocês que vai embora, porque você conhece, quando você abre a boca, nossa, as pessoas têm prazer de ouvir o que você está falando, porque você conhece muito daquele tema. É aquele agricultor, não é, que com as mãos calejadas, com a sua roupa surrada, quando fala sobre o preparo da terra, o plantio, a colheita, a distribuição, por exemplo, do café, não é? Os olhos brilham, o rosto tem textura, por quê? Porque ele fala com conhecimento de causa. Então, conhecimento profundo, não é, daquilo que você está falando é muito importante para você dominar o medo. Cíntia, eu tenho medo de falar. Então, será que você conhece bem o tema mesmo? Porque se você me pedir para eu falar agora sobre a atual economia do Paquistão, já morreu ali a comunicadora. Eu vou começar mais ou menos assim, ó. Bem, pessoal, o que eu tenho para falar hoje para vocês sobre esse tema, vocês já vão ver na hora que eu estou despreparada. Então, conhecimento profundo do tema que vocês estão estudando é muito importante, conhecer os principais autores, não é? O que mais? Reconhecer as suas qualidades, e eu posso já dizer para vocês, sem ainda conhecê-los, não é? Que vocês têm muitas qualidades. Se você é um estudante, não é, da UFSC, da minha querida Federal de Santa Catarina, né, que eu fiz um mestrado e que me honra muito, eu sei que você já é um aluno diferenciado, né? Ou se alguém da comunidade está nos ouvindo hoje, eu sei que você é uma pessoa que busca conhecimento, né? Que busca informação. Você não está comendo batata frita e tomando chopp nesse momento, você veio buscar conhecimento. Então, eu já posso dizer para você que você é uma pessoa diferenciada. Reconheça os seus pontos positivos. E o terceiro ponto, gente, que eu destaco agora é conheça as técnicas de oratória, que é o que eu vou mostrar para vocês nos próximos minutos. E aí nós nos tornamos absolutamente irresistíveis, não é? Porque eu vou ser natural, eu vou ser simples, eu vou ser o mesma sempre, sem essa loucura na cabeça de medo dos outros. Então vamos adiante, não é? O que deixa as pessoas com medo? Crenças limitantes amarradas em história. Se eu conversasse com cada um de vocês agora, por que você sente medo de falar em público, eu sei que você ia me contar a história. Mas é uma história, gente, interpretada, não é uma história verdadeira, é uma história, não é, que a sua mente tagarela conta. Então, vamos mudar essa história. A partir de hoje, eu gosto de falar em público, a partir de hoje, eu falo com desenvoltura, a partir de hoje, não é, a minha carreira faz isso aqui, ó, porque eu sei transmitir as minhas ideias com naturalidade e segurança. E 80%, gente, para nós falarmos em público com naturalidade, é psicologia. O que é psicologia? É você com você mesmo, né? Trabalhando
o seu emocional, a sua psique, é você dizer para você mesmo todos os dias: eu sou bom o bastante, eu sou inteligente, eu sou suficiente, eu sou brilhante. Gente, aqui no meu apartamento, se eu pudesse mostrar para vocês, não é? Tem vários bilhetes dizendo, não é? Cíntia, você é uma excelente palestrante. Cíntia, você é uma excelente professora, uma excelente comunicadora. Por quê? É eu, gente, que tem que dizer isso para mim mesmo. E quanto mais eu reitero para mim mesmo que eu sou, não é, uma pessoa que fala bem, mais essa mente tagarela, não é, vai resistindo e vai dando espaço ao quê? A minha essência, que é perfeita. Porque se nós, veja, uma criança, ela não tem medo de falar em público, não é? Ela não tem medo até um adulto dizer: ah, isso é feio, isso é inadequado, isso não é bonito. Então você vê que a criança, ela é espontânea, ela é natural, e a criança, ela está na sua essência, não é? Então traga de novo essa sua essência. Eu vou mostrar para vocês como que nós podemos fazer isso. Então vamos lá. Conhecer a si mesmo, né? Olha lá. As 3 causas do medo: a falta de experiência no uso da palavra, falta de conhecimento sobre o assunto e a autoimagem negativa. Qual desses 3 medos aí mais batem em você? A falta de experiência no uso da palavra. Gente, para ter experiência, basta que você treine, não é? Treine. Você vai pegar um Uber, não é? Trave lá uma conversa com o motorista, não é? Pergunte para ele sobre banalidades, não é? Sobre como é que é a rotina dele, os seus desafios, as suas alegrias. Você está num ponto de ônibus, puxe conversa com uma pessoa, treine a sua comunicação o tempo todo, não é? O tempo todo nós podemos treinar a nossa comunicação. Eu tenho 7 livros publicados, não é? E num dos livros eu coloquei assim: treine na frente do espelho. Mas eu notei que, para mim, Cíntia Lopes, não funciona falar na frente do espelho, que daí eu começo a olhar para o cabelo não está muito bom, aí eu já me distraio. Então, é melhor você falar para uma parede, né, do que falar para o espelho. Mas treine, gente, treine, porque falar bem é questão de treino. E quanto mais você treinar, né, treina em casa. Quando eu vou fazer uma palestra, por exemplo, ou eu vou participar de uma reunião importante, já no almoço, eu já digo assim: ó, pessoal, hoje eu vou participar de uma reunião que a gente vai falar sobre tal tema. Então, nesse tema, nós vamos falar disso, disso, disso. O que vocês acham? E ali eu já começo a treinar a minha apresentação. Veja, pessoal, uma palestra ou uma participação nada mais é do que uma conversa animada. Ela não é interessante. Acabou-se aquela época, né, lá dos nossos pais, que falar em público era uma coisa assim, cheia de formalidades, não é? Que a gente dizia: excelentíssimo senhor fulano de tal, ilustríssimo. Nada disso, gente. Claro que em situações formais, não é? Que tem autoridade. Se tivesse, por exemplo, hoje o prefeito participando aqui desse nosso encontro, não é? Eu começaria, né? Excelentíssimo prefeito da cidade de Blumenau, senhor Mário Hildebrand, ok, mas em seu nome estendo os cumprimentos a todos os demais, né? Meus queridos alunos, meus queridos acadêmicos, mas sem aquela loucura do formalismo, da ortodoxia. Tudo isso caiu por terra. Hoje, falar em público nada mais é do que uma conversa animada, uma conversa com entusiasmo, uma conversa com alegria, com emoção, com envolvimento. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, gente. Então, como a nossa live aqui é bem rápida, eu vou pular aqui alguns slides. E eu quero aqui mostrar para vocês, gente, sobre a voz, não é? Porque a voz é muito importante. Como é que eu devo trabalhar a minha voz? Então, olha lá. Para que a gente tenha uma boa voz, nós precisamos, né, ter boa dicção. O que é dicção? Dicção é a pronúncia correta das palavras. R's e S finais, I's intermediários. Não tenha preguiça de abrir a boca, não é? Por isso que ter uma boa voz, o que é? É ler em voz alta,
é pronunciar as palavras da maneira mais inteira possível, é se alimentar de maneira adequada, porque quem toma leite ou come derivados de leite tem sempre aquele tá sempre aquele pigarro, não é? Então, evite. Eu, por exemplo, não tomo mais leite no café, não como mais queijo, porque eu descobri, não é, que esses alimentos trazem toda sorte de inflamação para o corpo. Então, eu já eliminei, né? Sobretudo quando eu vou falar diante das pessoas, eu não tomo mais café com leite, por exemplo, né? Beber água, eu estou sempre com um copo de água, sempre bebendo muita água para hidratar as pregas vocais, sempre comendo maçã, né? Se eu mostrar agora na minha bolsa para vocês, vai ter uma maçã, porque a maçã, ela limpa as pregas vocais, ela deixa a gente com essa voz bonita, não é? Essa voz, eu brinco que é a voz de chocolate quente, não é? Então, para você ter uma voz bonita, hidrate o tempo todo, né? Esteja com a garrafinha sempre do lado, coma maçã. O que mais? Leitura em voz alta, né? Ler uma página por dia com leitura em voz alta. E o mais importante, gente, é um segredo. Uma vez até eu fui criticada através dos jornais, porque, né, eu fazia isso com os meus alunos nos meus cursos. E aí uma pessoa no jornal me criticou, eu achei, nossa, que chique, né? Eu fui criticada pelo jornal, mas mesmo assim eu continuo ensinando essa prática, que é o quê? Você pegar um lápis, porque o lápis é fofinho, e você coloca esse lápis entre os dentes e fala da maneira mais correta possível. É fácil verificar como esse exercício dá resultado imediatamente. Por quê? Porque, né, você força a mandíbula aqui, facilita a passagem do ar e a dicção, ou seja, a prolação fica muito mais facilitada. Então, fica aí a dica, não é? 1 minuto por dia que você faça isso escondidinho lá no quarto, né? O pessoal não achar que você está meio louco, mas isso melhora demais a dicção. Também quero dizer, pessoal, que no meu YouTube, no Cíntia Lopes, né? Cíntia Lopes Palestrante, no meu canal do YouTube, tem mais de 150 vídeos ensinando a melhorar a dicção, a organizar o pensamento. Então, né, sempre que você quiser fazer uma apresentação, corre lá também no meu canal, que tem lá as dicas importantes. Mas vamos adiante, porque eu quero hoje entregar, né, o que eu não falo para ninguém sobre apresentações, eu vou entregar aqui a nata da nata para vocês. Vou entregar tudo que eu sei, não é, para fazer apresentações absolutamente maravilhosas. No vocabulário, gente, eu tenho que cuidar um pouco com os palavrões e gírias. Eu não sei se vocês já perceberam que muita gente boa agora está falando palavrões de toda sorte, não é, para criar impacto, nas lives, sobretudo, não é? Nos vídeos, no Instagram, eu vejo o tempo todo gente que nós admiramos falando palavrão. Eu posso falar palavrão? Gente, evite falar palavrão. Palavrão rouba a nossa credibilidade, não é? Faz com que as pessoas coloquem em xeque as nossas informações. Por exemplo, se eu for falar com um advogado e ele começa a usar palavrões, começa a usar chavões, frases feitas, frases vulgares, eu já vou ficar meio assim e vou dizer assim para aquele advogado, que bom, não é? Eu tenho o seu contato, qualquer coisa eu entro em contato mais tarde. Eu não vou contratar esse advogado porque eu já vou ficar com o pezinho atrás. Cuidado com palavrões e gírias. Mas, Cíntia, todo mundo usa palavrão, todo mundo usa gíria. Eu não posso falar? Quando é que eu posso usar um palavrão? Vou dar um exemplo para vocês. Quando as pessoas percebem que eu estou falando um palavrão de maneira consciente, por exemplo, eu digo mais ou menos assim, professora Fernanda, eu fui hoje de manhã ao médico e não é que aquele médico filha da... Né, eu mostro, não é, de maneira consciente para a Fernanda, por exemplo, que eu estou usando aquele palavrão, não é, que eu estou pensando naquela palavra que eu falei. É diferente de usar o palavrão e a gíria o tempo todo como se fosse uma vírgula. E aí você perde total credibilidade. Eu sei que muita gente vai dizer, Cíntia, papo furado, palavrão ajuda, né? Porque cria naturalidade. Gente, diz o bom manual da oratória
e se vocês consultarem, o maior mestre hoje na área de comunicação chama-se Reinaldo Polito, que eu tive a sorte e a fortuna de ser aluna lá em São Paulo, né? Já conheci ele pessoalmente, já tive com Anthony Robbins, né? Que é o maior mestre na área de programação neurolinguística, da qual eu também sou formada. Palavrão e gíria só podem ser usados quando você tem consciência que está usando. Combinados? Aqui vale esse parênteses. Os termos em comum são aquelas palavras técnicas, né, que você usa e que as pessoas não entendem, então muito cuidado, não é palavras que as pessoas não entendem. Chavões e frases vulgares. Querem ver uma comunicação que demonstre que a pessoa lê muito pouco ou não lê nada? É quando a pessoa usa palavrões, chavões e gírias, como, por exemplo, quem não se comunica se trumbica, antes um pássaro na mão do que dois voando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, dinheiro que vem fácil, vai fácil. Não use chavões e frases vulgares, isso empobrece a sua comunicação. E, por último, os tiques e maneirismos. Quais são? Né? Tá, tá me entendendo, compreende como é. Esses tiques e maneirismos também roubam a nossa credibilidade. Como é que eu sei que eu estou usando muito tá, muito né? Quando eu faço uma gravação, e está aí o WhatsApp maravilhoso, não é? Você grava, e aí você vai ouvir a sua voz. Em 30 segundos de fala, eu usei 4, 5 nés. Então, traga para o consciente, e sempre que vier aquela energia do né, você segura, faz um silêncio. Porque o né tem muito a ver com a inflexão, com a maneira como você fala. Quando você usa a comunicação de maneira mais assertiva, ou seja, você afirma, o né praticamente não tem razão de ser. Nós, mulheres, somos campeãs do né. Por quê? Porque nós estamos geralmente perguntando as coisas, né? Então, é diferente de afirmar. Quando eu afirmo, eu não preciso do né. Quando eu pergunto, eu uso esse né atrás. Então, fique consciente para o né. Vamos lá, vamos adiante. E para melhorar o vocabulário, o que eu preciso? Fazer uma apresentação e gravar. Isso é muito importante. Pedir feedback para as pessoas, né? Para pessoas que você confia. Investir na leitura. Gente, ler torna uma pessoa perfeita. Hoje as redes sociais estão nos tirando esse prazer, esse gosto da leitura. Então, cuidado. As pessoas que leem, elas, a carreira delas sobe rapidamente porque elas leem, né? Elas são aquelas pessoas que estabelecem relações com as coisas, elas têm vocabulário, elas têm informações. Então, daqui a 5 anos, vocês e eu seremos pessoas mais ou menos parecidas com aquelas que já somos hoje, exceto por 3 coisas. Pelas pessoas que vocês conhecerem, pelas escolhas que vocês fizerem e pelos livros que vocês lerem. Veja, pessoas, escolhas, livros mudam a nossa vida. Qual é o livro que você está lendo nesse momento? Qual é o livro que mudou a sua maneira de enxergar a realidade? Eu, Cíntia Lopes, poderia aqui citar vários livros para vocês que mudaram a minha forma de ser. Lembra aquela Cíntia lá de trás que eu falei para vocês? Que não se julgava nada, que se julgava feia, que se julgava burra, que se julgava desinteressante. Aquela Cíntia ficou para trás, porque eu li mais de 20 vezes livros como A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, Perdão Capelo Gaivota, do Richard Bach, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, Pense como um Vencedor, do Donald Staples. Enfim, gente, Pai Rico, Pai Pobre, não é? Do Robert Kiyosaki, e aí a minha vida financeira fez isso aqui, ó. Os Segredos da Mente Milionária, né? Do T. Harv Eker, que fez assim nas minhas crenças, crack, 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 crack. Gente, leitura muda a nossa realidade, muda a nossa forma de ser, não é? Portanto, seja leitor, não é? Cíntia, eu não gosto de ler, o que eu faço? Gente, comece com uma página por dia, porque nós somos seres de hábitos. E logo, logo, por hábito, não é? Você vai começar a ter prazer da leitura. Ler, não é? Torna
uma pessoa absolutamente perfeita. Então, vamos lá. Falamos da voz, falamos do vocabulário e a expressão corporal. Gente, a expressão corporal é 55% na nossa comunicação. Então, quando você estiver presencialmente diante de uma pessoa, jogue os ombros para trás, não é? O queixo ligeiramente inclinado, o olhar para as pessoas, não é? Não é para olhar por cima da cabeça, não. Olhe nos olhos da pessoa, e não é aquele olhar perdido, aquele olhar de ventilador, não. Olhe nos olhos da pessoa por 2 ou 3 segundos, não é? Olhe para as pessoas, não é? Se tiver uma plateia muito grande, você pode olhar ora para a direita, ora para a esquerda, ora lá para trás, ora você olha na sua retaguarda, né? Se tiver alguém atrás de você, mas mantenha uma postura firme, porque mais do que as suas palavras, as pessoas vão olhar para a sua linguagem corporal. Gente, olha que precioso isso. Se eu estiver assim, ó, numa reunião, mesmo que seja online, se eu tiver com essa postura aqui, ó, eu estou olhando para o olho da câmera agora, não é? Eu devo estar com o olho no seu olho. Ombros equilibrados, textura no rosto, brilho nos olhos, gestos, não é? Próximos do rosto. Se eu tiver com essa postura numa reunião, vocês sabiam que só por isso eu já influencio vocês? Ah, tá aqui, ó. Tá nesse livro da Amy Cuddy, que tem um TED maravilhoso, com milhares de visualizações no YouTube, que chama-se O Poder da Linguagem Corporal. Gente, se você fizer essa postura, não é, você influencia as pessoas. E mais uma informação poderosa sobre linguagem corporal. Se você ficar na postura de super-homem ou mulher maravilha durante 2 minutos, essa postura aqui, ó, vou ficar um pouquinho de pé, não sei se vocês vão me pegar, acho que não vai dar para ver mais. Se você fizer essa postura aqui, ó, super-homem, mulher maravilha, por 2 minutos, né? Gente, veja, isso é neurociência, né? Está aqui, é um livro baseado em pesquisa, professora de Harvard, a doutora Amy Cuddy. Se você ficar assim 2 minutos, você pasme, não é? E conte isso para as pessoas em casa. Você aciona hormônios e neurohormônios de altíssima qualidade que correm na sua corrente sanguínea e faz com que você tenha mais autoconfiança, mais lucidez, mais alegria, ou seja, não é? São hormônios que deixam você mais criativo e mais lúcido para uma apresentação. É ou não é incrível essa informação? Contem isso para as pessoas que você ama, não é? Porque só essa informação, muita gente que não tem o privilégio, não é, de estar numa faculdade poderosa como a que vocês estão, não é? Muita gente que não tiveram essa oportunidade vai gostar de praticar isso. E eu faço isso o tempo todo, gente. Semana passada, não é? A Rick Record me chamou para uma entrevista. Eu me escondi lá no banheiro por 2 minutos e fiz isso aqui, né? Por quê? Porque eu sei que quando eu coloco uma postura, né, distendida, uma postura de altivez, uma postura de uma pessoa que enfrenta, isso é uma informação biológica, né, tem a ver com o nosso sistema límbico. Eu aciono forças, né, de defesa, eu aciono forças de combate. Então, use, né, essa biologia a seu favor. Então, dificilmente eu poderia falar de sucesso para vocês, de uma pessoa com uma carreira bem-sucedida, se eu mantivesse aqui uma postura curvada, o olhar para baixo. Observem, gente, uma pessoa que está passando por um período de depressão. E diz aí a psicologia, não é, que todos nós, sem exceção, passamos por, no mínimo, 2 períodos de depressão bravos durante a nossa vida, não é? Observem como é que fica a nossa postura numa situação de depressão. Os ombros caem, os olhos caem, né? A pessoa fica sempre olhando para baixo e para a esquerda, né? O namorado que se foi, o emprego que perdeu, né? A pessoa está sempre assim, olhando para baixo e para a esquerda. Quando você olha para cima, né? Quando você joga os ombros para trás,
não é? Quando você sorri, mesmo que forçadamente, você joga hormônios e neurohormônios de altíssima qualidade que vão promover mais saúde, mais paz de espírito, mais lucidez para as suas apresentações. Então, recapitulando, linguagem corporal comunica 55% da nossa comunicação e impacta muito mais do que as palavras. Cíntia, o que impacta mais na comunicação? A voz representa 7%, a palavra representa 7%, só 7%? Só 7%. Mas quantos por cento da nossa comida é sal? Quantos por cento da nossa comida é pimenta? Se tiver um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, eu já empurro o prato de lado. Ela não é verdade. Assim, a palavra, ela é absolutamente fundamental. Só que só a palavra não cria impacto na nossa comunicação. Então, eu preciso do quê? 38% é o tom de voz, é a ênfase nas palavras, é a alternância. Hora mais alto, hora mais baixo, hora mais rápido, hora um pouco mais devagar. Essa alternância que vai dando colorido para a minha comunicação. Gente, anote isso no caderno de vocês. Alternância. Na minha voz, eu não preciso ter uma voz bonita, de chocolate crente, como eu brinquei, não é? Uma voz maviosa, não. Eu só preciso lembrar de alternar. Hora mais alto, hora mais baixo. Hora mais rápido, hora um pouco mais devagar. Hora eu faço pausas, hora eu faço silêncio na minha comunicação. Tudo isso impacta na voz. É isso que dá vida e colorido, não é? É você colocar emoção, entusiasmo, alegria, envolvimento. Quando você abre a boca para falar durante 1 minuto, que seja, sobre o seu tema de estudo ou sobre a sua profissão, você tem que demonstrar, não é, essa paixão, esse carinho, essa devoção que você tem por o seu tema. Por quê? Porque se você não demonstrar envolvimento e paixão pelo assunto que você estuda ou pelo assunto que você trabalha, dificilmente as pessoas vão se emocionar. Então, o que as pessoas querem ver? Brilho nos olhos, textura no rosto, uma postura, não é? Eu digo que é altivez, né? Altivez pode parecer arrogância, mas não é arrogância. Arrogância seria uma coisa assim, né? Aquela pessoa arrogante é aquela pessoa que, né, fica assim com o nariz empinado. Não, não é arrogância, é altivez, é uma coisa de eu tomo domínio, né? Eu tenho posse de mim, eu recebi o direito, eu conquistei o direito, por exemplo, hoje, da professora Fernanda, da Michelle, do Felipe, de todos vocês, de estar aqui falando para vocês durante esses poucos minutos. Então, eu assumo isso, né? Isso é meu, esse palco, nesse momento, é meu. Então, eu coloco isso, né, na minha postura, no equilíbrio dos meus ombros, na textura do meu rosto, no brilho nos meus olhos, na ênfase das palavras, na minha dicção caprichada. E dicção caprichada é R's e S's finais, I's intermediários, é abrir bem a boca para falar, sempre mantendo a sua naturalidade, o seu estilo próprio. Gente, duvide daquele professor de oratória que diz assim, eu vou transformar você no comunicador tal. Besteira. Seja simples, seja humilde, fale como um ser humano. Né? Nós adoramos falar com aquelas pessoas espontâneas, naturais, simples. Nós amamos de paixão aquela pessoa que prescinde dos artificialismos. Nada mais aborrecido do que ouvir uma pessoa que foi fabricada para falar. Já notaram isso? Aquela pessoa que se veste assim de maneira tão sofisticada que a gente pensa assim, nossa, essa pessoa parece ser inacessível. Cíntia, para eu me vestir mal? Não, é para você se vestir como você quer, mas cuidado com os excessos, não é? Até o excesso de boa gramática vai afastar você das pessoas, sabiam disso? A minha primeira formação foi em letras, mas se eu falar aqui muito na gramática, né, muito sofisticado, vocês vão dizer, ixi, essa moça aí, ó, ixi, que coisa chata essa palestra. Não, sempre é o equilíbrio, né? A naturalidade é a técnica mais sofisticada que eu tenho para apresentar para vocês, é ser natural, ser espontâneo.
qual é o jeito certo de você falar? Sabe quando você está na sala da sua própria casa, conversando com o seu melhor amigo? Esse é o jeito certo de falar em público. É claro que para falar daí em público você tem que aumentar o tom de voz, né? Você tem que cuidar um pouco mais com a postura, mas é falar com esse nível de carinho, de animação, de entusiasmo. Aí sim as pessoas vão gostar de falar com vocês. Combinados? Estão acompanhando? Está tudo bem aí? Maravilha! Então agora, pessoal, eu quero rapidamente mostrar para vocês como conquistar credibilidade para falar. Como é que eu sou aquela pessoa que quando abre a boca todo mundo para ouvir? O que eu tenho que reunir, não é, no meu sistema nervoso para ser uma pessoa credível, para ser uma pessoa que, nossa, eu quero ouvir essa pessoa falar, o que ela fala eu assino, né? Onde é que está aí no contrato para eu assinar? Porque eu acredito tanto nessa pessoa que eu nem preciso ler o contrato. Não, eu devo ler o contrato, mas eu quero dizer, né, que tem pessoas que elas passam tanta credibilidade, tanta coerência que nós, não é, nós acreditamos de maneira incondicional nessa pessoa. Veja, elas são naturais, naturalidade, ela demonstra emoção, ela tem uma conduta pessoal exemplar, ela é uma pessoa que demonstra experiência, e para nós termos experiência na comunicação, gente, basta nós praticarmos a partir de agora, em casa, com os melhores amigos, gravando stories, gravando lives, gravando vídeos. Quem precisar da minha ajuda, né, entre em contato com a Michelle, passa meu WhatsApp, que eu vou ter todo o carinho em ajudar vocês. E conhecimento. Gente, não é possível falar em público sem conhecimento. Ih, Cíntia, mas e agora complicou. Será que eu tenho bom conhecimento? Gente, você tem o conhecimento. Por quê? Porque ninguém vai pedir para você para falar de algo que você não conheça. Repito, não é? Agora, conhecimento, se você é aquela pessoa que não se prepara em termos de conhecimento, eu recomendo que você recuse o convite. Se você for convidado para falar de um tema que você não gosta, que você não conhece, que você não tem experiência, fale com toda amorosidade para quem lhe convidou assim, olha, me sinto honrado, me sinto lisonjeado com o seu convite, mas nesse momento eu prefiro não aceitar porque eu ainda estou, não é, na busca desse conhecimento. Gente, seja sóbrio, né? Diga não. Por quê que eu digo para você recusar o convite se você não tiver conhecimento? Porque quando você abre a boca, os seus pensamentos desfilam para as pessoas. É ou não é verdade? Os seus pensamentos desfilam para as pessoas. Então, eu estou falando aqui com desenvoltura com vocês, porque a Michelle pediu para eu falar de algo que tem a ver com a minha superação, que tem a ver com as minhas pesquisas, que tem a ver com os livros que eu escrevi, com as apostilas que eu escrevi, com aula de graduação, de pós-graduação. Só por isso eu falei de boca cheia para a Michelle, sim, Michelle, eu aceito falar desse convite, desse tema. Agora, se a Michelle tivesse me pedido para eu falar da área de vocês, do que vocês estão estudando, eu teria que humildemente dizer, Michelle, infelizmente, eu não posso falar desse tema. Por quê? Porque eu não conheço, eu não tenho referência de autores, eu não li nenhum livro a respeito, eu não sei nada sobre esse tema. Então, para conquistar credibilidade, só fale das coisas que lhe tocam o coração. E o que lhe toca o coração? O tema que você resolveu estudar. Por outro lado, gente, cuidado com o perfeccionismo. A maior barreira que impede as pessoas de falarem chama-se hoje perfeccionismo. E perfeccionismo só está na cabeça da pessoa, né, que acha que existe perfeição. Se você conhece do seu tema, se você estudou, se você se preparou, gente, fale da melhor forma possível. Não entre nesse perfeccionismo, né, de querer... não, por exemplo, eu atendo alunos no Brasil inteiro
para concurso da magistratura, né? Então, eles têm lá a prova oral e para eles se tornarem juízes, eles têm que passar por essa prova oral. E é muito comum esse aluno de direito, eles se compararem aos juízes, né, aos magistrados que já têm 20 anos de profissão, 30 anos de profissão. Então, eles se abatem, né, e se enrolam lá, feito uma concha. Ah, Cíntia, eu não sou nada perto dessas pessoas. Aí eu cruzo o braço e digo assim, mas você é vaidoso, hein? Mas é muita empáfia, mas é muita... Para de ser vaidoso, para de ter tanta empáfia. Aí o aluno fica assim, né? Ah, Cíntia, como assim eu sou vaidoso? Você é muito vaidoso. Por que você é vaidoso? Porque você é apenas um candidato à magistratura. Você não é aquele profissional que tem 20 anos de carreira. Seria uma soberba, né? Seria uma empáfia você querer se comparar aos seus grandes mestres. Então, gente, lucidez. Não queira se comparar aos outros, jamais. Aliás, essa é uma armadilha muito grande. Eu, Cíntia Lopes, querer me comparar à professora Fernanda, por exemplo, eu não posso me comparar, porque se eu me comparar com ela, eu sempre vou sair perdendo. Eu tenho que me comparar com quem? Eu comigo mesma. Daquela Cíntia que era lá quieta, que não abria a boca nem para bocejar na faculdade, que ninguém sabia o nome, que era inexpressiva, com essa Cíntia que dá palestra nos Estados Unidos, com essa Cíntia que hoje não tem mais medo do julgamento, é com essa Cíntia que eu tenho que me comparar. Está fazendo sentido para vocês? Então, para eu ganhar essa credibilidade, eu preciso, gente, ser eu mesma, né? Se você tem conhecimento, fale. Se você tem experiência no sentido de prática, de praticar aquilo que você aprendeu, fale da melhor forma possível. Vamos adiante, então. Maravilha, espero que vocês estejam, né, aprendendo um pouquinho, ou desaprendendo, né, tantas das coisas que apenas hoje nos atrapalham, né, que essas crenças negativas que a gente traz lá da infância, do passado, eu não nasci para falar em público, tudo isso eu provo para vocês que é um auto-engano, é uma mentira da nossa mente. E aqui, gente, caminhando, nós temos aqui as 15 qualidades de um comunicador. Então, só passando rapidamente, né? A memória é muito importante, e aí eu já sei que você vai dizer, eu não sou boa, não sou bom de memória, não é verdade. Memória é repetição, repetição, repetição. Por que eu estou fazendo essa palestra aqui com desenvoltura? Porque eu já repeti várias vezes, então, repetição, gente, observem. Terminem essas frases para mim. Quem espera... Eu imagino que você disse aí, né? Sempre alcança. Dinheiro que vem fácil. Água mole em pedra dura. Como é que você sabe isso? Porque você, já repetiu muitas vezes. Então, memória, síntese, né? Ser objetivo na fala. O que mais? Entusiasmo, falar com alegria, falar com emoção. Cuidado para não ser aquele comunicador mortinho, né? Que as pessoas dormem na apresentação. Fale com vida, fale com entusiasmo. Naturalidade. Gente, essa é a técnica mais importante, é ser você mesmo. É ser natural, com seus erros, com seus acertos. É ser natural. O que mais? Ritmo. Hora mais alto, hora mais baixo, hora mais rápido, hora um pouco mais devagar. Criatividade, né? Falar com criatividade, dando uma roupagem nova para assuntos antigos. Vocabulário, como é que eu ganho vocabulário? A leitura, abrindo a escuta para pessoas que vocês admiram. Teatralização, não é? Fazer gestos, demonstrar o tamanho das coisas, o passado, o futuro, contar um exemplo, teatralizar uma história, isso é muito importante. Inspiração, falar com inspiração, com alegria. Conhecimento, conhecimento, né? Como é maravilhoso a pessoa que sabe
sobre o que está falando. Observação, ser observador, observar o ambiente, observar as pessoas. E aí eu pergunto para vocês, quem são as pessoas que vocês mais admiram? Uma pessoa que você tem como modelo de comunicador, quem é a pessoa que você mais admira? É alguém da sua família? É alguém da faculdade? É um professor? É alguém da mídia? Quem são as pessoas que vocês mais admiram? É uma pessoa simples, não é? Que lhe encanta quando abre a boca? Gente, observem esses comunicadores e peguem elementos e coloquem na sua comunicação no dia a dia. Olha que maravilhoso isso. O que mais? Habilidade de dizer o que as pessoas querem ouvir, para que no final elas façam o que você quer. Isso é uma habilidade, né? Um creque-creque que se faz. Nos meus cursos de oratória, né? Eu dou essa habilidade para o aluno, né? Num curso intensivo de 12 horas, né? Eu capacito essa pessoa para vender ideias, produtos e serviços. A expressão corporal, que nada mais é do que equilibrar os ombros, semblante arejado, sorrir, né? A menos que a mensagem seja algo que demande, né? Colocar um semblante triste, né? Coloque sempre entusiasmo. Animação, que vem do grego anima, alma. E, por último, a voz. A voz, ó, faça assim com a mão, né? Alternância, alternância. Isso que dá colorido e vida para a sua comunicação. Então, essas são as 15 qualidades, e eu imagino que você já esteja aí fazendo uma reflexão, não é? Dos seus pontos fortes, dos seus pontos a serem melhorados na comunicação. Michele, está caminhando tudo bem aí? Tudo certo, o pessoal está comentando que as dicas estão sendo ótimas. Perfeito, maravilhoso. Pode ir seguindo. Maravilha. Assim que vocês quiserem intervir para o pessoal fazer perguntas, me dê um toquezinho, tá joia? Ok. Maravilha. Então, vamos lá. E eu quero entregar para vocês, pessoal, o que eu considero ouro em pó, não é? Uma espécie de ouro em pó da comunicação. O que vocês fariam se eu entregasse para vocês um vidrinho, né, de ouro em pó nesta noite? O que vocês fariam com esse ouro em pó? Fariam uma joia? Fariam uma, não é? Fariam um anel? O que vocês fariam com esse ouro em pó? Pois eu vou entregar agora para vocês um verdadeiro ouro em pó, que eu uso sempre nas minhas apresentações, para gravar um vídeo no YouTube, para gravar uma live, para fazer uma palestra, para fazer um anúncio, para escrever uma matéria jornalística. Eu sempre uso essa estrutura da apresentação. Gente, isso aqui é um verdadeiro ouro em pó, e eu quero entregar nesses minutos finais para vocês, que é o seguinte: eu sempre devo começar uma apresentação ou com um problema, ou com um desafio, ou com uma oportunidade. Mas o que mais engaja as pessoas na sua apresentação é quando você apresenta um problema. Por exemplo, eu comecei essa apresentação aqui dizendo para vocês que a maioria das pessoas sentem medo de falar, que elas têm medo do ridículo. Lembram disso lá no início da nossa conversa? Que elas têm medo de fazer papel de bobo, que elas têm medo de não agradar. Então, eu mostrei um problema para as pessoas, uma barreira que as pessoas têm ao se comunicarem com as outras. É uma verdade. Então, quando eu mostro um problema, e aí você já deve pensar aí qual é o problema ligado ao seu tema, né? Ao tema que você quer falar, qual é o problema que eu quero expor? Mas eu também posso começar falando de um desafio. Eu poderia dizer assim para vocês: ó, pessoal, eu vou jogar um desafio aqui, né? Você deve treinar muito as suas apresentações se você quiser impactar as pessoas. Eu posso colocar um desafio ou uma oportunidade. Por exemplo, ó, gente, se vocês prestarem atenção nessa rápida live, nessa rápida palestra, vocês vão conseguir, sim, ter mais sucesso na vida acadêmica e na vida profissional de vocês. Mas eu vi que o que mais impacta é apresentar um problema. Então, vamos ficar com o problema, tá certo? Então, em primeiro lugar, numa palestra, numa apresentação,
num trabalho acadêmico, eu mostro qual é o problema. Depois, eu identifico as pessoas com esse problema. Então, eu digo mais ou menos assim: provavelmente, talvez, você também sofre com esse problema. Eu mostrei para vocês que isso também acontece na minha vida e na vida de vocês. Aí eu contei para vocês a minha história, do quanto eu tinha dificuldade, o quanto eu tinha problema. E aí vocês pensaram assim: nossa, a Cíntia está falando que era tão tímida assim, que tinha tanto medo, que tinha tanta baixa estima assim, que, nossa, que história curiosa da Cíntia, que eu identifiquei vocês com esse problema. E aí eu já engajei mais vocês ainda nessa minha apresentação. Depois eu apresentei as causas desse problema. Olha lá, problema, identificação com problema, causa do problema. Qual é a causa desse problema? Gente, as causas desse problema de falar em público, o que é? Crença negativa, lembra que eu falei? Muitos de nós trazemos crenças negativas da nossa infância, críticas dos pais, críticas dos professores, crítica que nós trazemos da nossa infância, da nossa adolescência, e também a falta de conhecimento. Lembram disso? Eu apresentei essa causa. E depois eu fui para a solução. Então, essa solução e o método, eles estão ligados. A solução é um método seu que você vai entregar, né? Um método que você pesquisou, um método que você vai entregar para as pessoas. Então, eu falei, gente, para você falar bem em público, você precisa conhecer muito bem do assunto, lembram disso que eu falei para vocês? Reconhecer as suas qualidades, lembram disso? E falei que vocês precisam conhecer algumas técnicas de oratória, que é o que eu estou entregando aqui. Esse é o meu método, essa é a minha solução. Então, depois que eu entreguei esse método, essa solução, eu motivo vocês para seguir essa solução e eu finalizo da maneira impactante, não é? Levando vocês à ação ou à reflexão. Então, olha que interessante isso. Semana passada, a Denise Bichling, da CBN, me convidou para uma entrevista. E ela começou a entrevista mais ou menos assim. Veja, o público da CBN geralmente são empresários, são empreendedores, não é? São estudantes também. E ela começou a entrevista mais ou menos assim: Cíntia, qual é a solução que você entrega para os nossos empreendedores, os nossos empresários, nesse período pós-pandemia? Veja, gente, se eu fosse seguir esse método que eu estou apresentando para vocês, né, eu ignorei a pergunta da Denise, porque eu não posso ir já lá para a solução. Eu tenho que ir para o problema. Então, eu dei um passo atrás. E sabe o que eu respondi para a Denise? Eu disse: Denise, antes de eu entregar alguns caminhos, né, que não é uma solução, é alguns caminhos, é alguns insights, algumas ideias que eu vou partilhar aqui com os nossos ouvintes da CBN, eu vou mostrar para você qual é o grande problema que nós estamos enfrentando nesse período, né, pós-pandemia. E aí, veja, primeiro eu falei do problema, porque se eu já começasse falando de solução, em 10 minutos a minha entrevista acabaria, e aí as pessoas que estão dirigindo e ouvindo a minha entrevista na rádio nem se interessariam mais. Então, olha que interessante, eu fui lá e voltei para o início dessa estrutura. Eu falei qual é o problema. Depois que eu mostrei para os ouvintes da CBN qual é o problema, eu identifiquei as pessoas com esse problema. Talvez o nosso empresário, o nosso empreendedor, né, as pessoas de casa também estão passando por esse problema, assim, e aí falei, não é, identifiquei as pessoas com esse problema, apresentei as causas, e aí sim, aí que eu entrei na pergunta da entrevistadora, que foi falar da solução, que é o meu método. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha que interessante. Opa! Exemplos de como eu posso começar abordando problemas. Filhos que se sentem distantes dos pais têm mais tendência a ingerir bebidas alcoólicas. Então, se eu estivesse dando uma palestra sobre para os pais, não é?
em relação a filhos, eu jogaria essa estatística aqui para mostrar um problema. Então, veja, começar uma apresentação com uma estatística, com um exemplo, com uma prova material, tudo isso impacta as pessoas no início da apresentação. Então, sempre comece mostrando um problema. Tem mais um exemplo lá para vocês. Segundo o IBGE, 50% das novas empresas no Brasil fecham com menos de 3 anos de vida. Olha que interessante. Mais um exemplo aqui de como eu posso começar uma apresentação mostrando um problema. Então, se eu estou dando uma palestra para microempresários e jogo essa estatística no telão, né, nos slides, nossa, o empresário que está assistindo essa palestra, ela entendeu qual é o problema e ela vai ficar para ouvir a solução. E mais um exemplo, as pessoas que não têm equilíbrio emocional tendem a ser demitidos de seus empregos antes do 2º ano. Mais um exemplo aqui de como eu posso começar uma palestra, uma apresentação, uma reunião, um bate-papo mostrando um exemplo de problema. É ou não é interessante, gente? Depois que eu descobri isso aí, sempre que eu sou convidada para falar na rádio, na televisão, ou o convite aqui da Michelle e da Fernanda, veja que eu já comecei o nosso encontro aqui falando de problema. Quando eu falei de problema, você disse assim, puxa, como é que a Cíntia sabe que eu também sofro com esse problema? E como eu falei do problema, vocês estão aqui ainda assistindo a minha apresentação. É ou não é incrível? Então a partir de hoje, eu sempre vou começar as minhas apresentações mostrando um problema. Mais adiante, eu tenho aqui as causas do problema, né? Depois vocês podem ficar com esses slides aqui e ler os exemplos, né? E exemplos de solução, né? Que solução que eu posso entregar para as pessoas, e geralmente eu gosto de apresentar a solução em etapas, né? 5 passos, 3 passos, ou as regras, ou os pilares, e né, vocês podem sempre seguir a solução com etapas, fica mais fácil para as pessoas replicarem. Gente, eu estou pensando aqui, que eu vou mandar para a Michelle também, a estrutura da apresentação com uma palestra prontinha, já seguindo toda essa estrutura, né? Desde como começar uma apresentação, por exemplo, atualmente o mundo vive, ou seja, você vai só completando as etapas com o seu assunto em particular e você consegue, do início ao fim, montar um discurso, uma apresentação, de acordo com essa minha estratégia que eu estou mostrando aqui. Pode ser, Michelle? Claro, sem problemas. Maravilha. Então, eu vou depois mandar, né, em PDF por WhatsApp para a Michelle. Quem tiver interesse, né, vai ter esse PDF para sempre fazer as apresentações seguindo essa lógica, num crescendo. Começa com problema, depois identifica as pessoas com problema, vai para as causas, apresenta a solução, motiva para seguir a solução e finaliza da maneira mais bonita possível. Depois eu motivo para a ação. Gente, olha que fantástico isso, né? Guardem mais essa pepita de ouro aqui, que eu considero o ouro em pó da apresentação. Uma apresentação, uma reunião, uma palestra, uma conversa, para ela ser eficaz, ou seja, para ela criar estímulos no meu interlocutor. O que é criar estímulos? É levar essa pessoa à ação. Por exemplo, se depois dessa apresentação aqui, um dia eu encontrar um de vocês lá no shopping, no Angelone, ou qualquer lugar, né, e vocês disserem assim, Cíntia, aquela sua live, aquela sua palestra, nossa, depois dessa palestra, eu mudei esse pontinho aqui em mim. Gente, significa que eu fui mestra na comunicação. Por quê? Porque eu levei vocês à ação. E como é que eu levo as pessoas à ação? Por meio da minha comunicação. Como é que um professor, como a professora Fernanda, não é? Transforma seus alunos por meio das suas aulas? Levando as pessoas à ação ou à reflexão. E para isso eu preciso de 3 coisas. Estimular a autoconfiança, inspirar a superação
e motivar para a ação. Então, sempre eu devo dizer para as pessoas, olha, coloque em prática, pratique a partir de agora, seja num ponto de ônibus conversando com uma pessoa, seja quando você pega um Uber para ir para a faculdade ou para o seu trabalho, seja numa reunião, seja conversando com seu filho, pratique, 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 seja conversando com você mesmo diante de uma parede em branco. Gente, pratique, não é? E essa prática, e esse estímulo à prática é que vai levar você a falar em público. Então, isso é que torna uma pessoa eficaz na comunicação. É quando ela age, é quando ela reflete, é quando aquilo realmente faz uma mudança na vida do interlocutor. O que faz um livro, por exemplo, ser lido e ser relido, e ser indicado, e ser comprado, e ser recomprado. É quando uma pessoa age a partir da leitura daquele livro, senão ele não se torna um best-seller. Como é que um professor se torna memorável na vida de um aluno? Quando o aluno segue, põe em prática, né, as palavras daquele professor. Então, intronizem isso, né, no seu sistema nervoso a partir de hoje. Eu preciso levar as pessoas à ação ou à reflexão. Isso significa comunicação assertiva. É ouro em pó, gente. E para caminhar para o final, está aqui a celebração, a conclusão de uma apresentação. Finalize com uma mensagem poderosa, um pedido de ação, uma recomendação, uma citação ou um vídeo que seja, né, inédito, porque como muita gente está o tempo todo assistindo vídeos no YouTube, às vezes você mostra um vídeo que muita gente já assistiu e perde aquele impacto, mas uma forma bonita de terminar uma apresentação é sempre com uma mensagem poderosa, mais ou menos assim. E agora, para finalizar a minha apresentação, eu faço minhas palavras do grande literato alemão Johann von Goethe, que dizia: se você pensa que pode ou sonha que pode, vai lá e comece. Ousadia tem muito de genialidade, poder e mágica. Ouse fazer, dizia o mestre, e o poder a cada um de nós será dado. Muito obrigada. Essa é uma forma, né, de terminar com uma mensagem poderosa, né, ou uma citação. E, para terminar essa apresentação, faço as minhas, reitero as palavras do grande poeta Fernando Pessoa: menor que os meus sonhos não posso ser. Enfim, uma citação. Ou eu posso terminar com uma recomendação. E, para concluir essa fala, a recomendação que faço a todos nós e aí você faz uma recomendação, veja, a todos nós e não para vocês, né? Você se coloca naquela recomendação, naquela apresentação. E é isso, gente. Fazendo isso, você realmente consegue, né, ganhar a atenção e a benevolência das pessoas. Então, se eu pudesse fazer aqui uma síntese de tudo que eu falei, né, de tudo que eu comentei nessa rápida apresentação, como é que eu me torno um líder comunicador, aquela pessoa que é ouvida, que é seguida, que é admirada, que as pessoas, né, sempre vão ao encontro. Deixa eu só fechar aqui para não fazer barulho. Em primeiro lugar, né, o conhecimento do assunto a ser tratado. Isso é muito importante, você ter profundidade, né? Você ir a fundo naquele pontinho de conhecimento que você resolveu estudar. Falar com criatividade. Criatividade significa, não é, você apreciar o novo, você começar com uma estatística poderosa, com uma imagem impactante. Aliás, no YouTube eu tenho um vídeo com mais de 100 mil visualizações sobre como iniciar e como finalizar uma apresentação. Recomendo que vocês acessem esse vídeo, né, que eu dou lá várias dicas de como iniciar e finalizar uma apresentação. Poder de síntese, seja objetivo, seja rápido como uma corrida de 100 metros. Para você fazer uma apresentação de 2 minutos, né, você tem que se preparar
muito, porque hoje as pessoas estão muito dispersivas, então, seja objetivo, seja sintético. Uma voz bem colocada significa dicção, pronunciar bem as palavras. Eu também tenho um vídeo no YouTube sobre isso, não é? Como melhorar a dicção em 3 minutos ou menos. Clareza na articulação, de novo, pronunciar bem as palavras. Uso adequado dos recursos vocais, não é? Tudo isso é muito importante, alternar a voz, ênfase nas palavras. O que mais? Bom vocabulário, isso eu conquisto com a leitura. Postura e atitude proativa. Gente, não tenha medo de errar. Se errar, faça de conta que nada aconteceu. Se der um branco, simplesmente se acalme e diga: bem, gente, o que eu quero falar é... Sempre que você tiver um branco, é só usar essa frase. Bem, o que eu quero dizer é... Pode anotar aí, porque dá resultado 99% das vezes. Quando dar um branco, é só repetir essa frase. O que eu quero dizer é... E continue como se nada tivesse acontecido. O que mais? Boa expressão corporal e facial, semblante arejado e sorrir. Isso abre, não é? As pessoas deixa as pessoas receptivas para a sua apresentação, e a linguagem corporal é que vai dar essa credibilidade. E, por último, uso adequado dos gestos. Por exemplo, os gestos sempre com muita parcimônia, é melhor não fazer gestos do que fazer gestos demais, gestos repetitivos, excesso de gestos, não fica bem. Então, prefira gestos parcimoniosos, próximos ao rosto, para chamar a atenção das pessoas. E tudo isso vai garantir uma excelente apresentação para vocês. E é isso, gente. Para finalizar essa rápida apresentação, não é? Eu quero lembrar da frase do Aristóteles: a habilidade para expressar uma ideia é tão importante quanto a própria ideia. E vou passar a palavra para as minhas queridas Fernandas e Micheles, para ver se alguém tem alguma pergunta, para nós fazermos um bate-papo agora. Cíntia, muito obrigada. Acho que todo mundo aqui, daqui a pouco a Michele vai ler os comentários, mas eu anotei algumas coisas que você foi falando. Quando no início você fala mente tagarela, né? Essas questões, como é pertinente, como é real isso. Mas o mais importante, você, claro, se é que dá para dizer mais importante, o que é essa autoavaliação que acho que nós temos que fazer de nós mesmos, uma necessidade de uma autoavaliação e tentando dar essa questão da autoestima, né? A autoavaliação no sentido de recuperar essa autoestima, de se motivar. Várias coisas, ouse fazer, a questão da paixão, a entonação, a inspiração, mas isso, é claro, é uma opinião pessoal minha, essa autoavaliação, no sentido de se autoconhecer, pensando na autoestima e pensar que algumas crenças precisam ser esquecidas e novas crenças serem construídas, foi fantástico. Foi fantástico. Claro, muitas coisas fantásticas, mas eu acredito que todos aqui, você inicia falando dessa sua deficiência, né? E o professor dizendo, então vai lá sentar, vai lá sentar. E aí você parte dessa autoavaliação e essa necessidade de mudança, de transformação. Só posso dizer muito obrigada pelas palavras. Eu sei que a Michele vai fazer ainda algumas pontuações e depois eu volto aqui. Maravilha, obrigada, Fernanda. Muito honrada de estar aqui. Eu fiz várias anotações também, vou até arrumar minha postura agora para ler os comentários. E muita gente elogiou, até o Carlos falou, foi um presente essa palestra. A Juliane
adorou as dicas da postura citadas. A Ana Júlia também disse que gostou tanto que vai até colocar nas aulas dela de empreendedorismo essa dica de postura do Superman. Que legal. A Ana Silvia, ótima palestra. A Silvia também muito bom. A Tila e a Juliane amando as dicas também. E todo mundo gostou bastante. Ó. A Maeli colocou muito bom, excelente conteúdo, parabéns, aprendi muito. Só elogios. Acho que todo mundo aprendeu bastante. Eu também já li o livro, né? Super recomendo, mas também cada dica é bom colocar em prática para a gente se conhecer e se desafiar cada vez mais, colocar na prática, né? Eu acho que quem tiver perguntas pode ir mandando aqui, mas também pode seguir a Cíntia Lopes em todas as redes sociais, mandar para ela, porque ela vai responder, tenho certeza. Isso eu tenho o Instagram que é @CínthiaLopesPalestrante, me sigam lá e mande as suas questões, as suas perguntas. Se precisar de alguma ajuda, Cíntia, eu tenho uma apresentação importante, né, para fazer, como é que eu começo? Eu oriento vocês com o maior carinho e vou entregar para vocês essa estrutura da apresentação, inclusive, né, com um discurso prontinho para você só colocar de acordo com o seu contexto para ir treinando a mente, treinando nesse passo a passo que para mim hoje eu faço de olhos fechados, né? Problema, identificação com problemas, causas, a solução, que é o método, depois motivo para seguir a solução e finalizo. Esse é um estudo feito baseado em arquétipos, né? Baseado na jornada do herói. Então, faz com que as pessoas vão acompanhando você num crescendo, isso é muito importante. E dizer também, não é, que eu tenho um curso, já há quase 20 anos, um curso presencial, que chama-se Comunicação de Excelência, Vença a Timidez e Conquiste o Sucesso Profissional, que vai ser agora em janeiro, dia 4 e 5, nós vamos estar lá no Hotel Quality fazendo esse curso e praticando a nossa comunicação para que você brilhe cada vez mais, não é? Como acadêmico, como profissional, porque realmente a comunicação, não é? É uma espécie de subtexto que faz com que a gente demonstre esse profissional de qualidade que nós estamos buscando ser, não é? Então, parabéns a todos vocês que estão nessa live. Fico muito honrada, muito feliz de entregar essa minha areiazinha, né? Essa minha pequena contribuição para cada um de vocês. Ó, Cíntia, para finalizar, então, mais elogios também. Até o Lucas Gonçalves disse que quer ser seu amigo. Olá! Aí, Lucas. E a Juliane, só uma pergunta rápida, então, quer saber sobre o sotaque, se é algo negativo, quando se tem essa apresentação, então. Boa, excelente pergunta. É a Juliana? Juliane. Juliane, parabéns pela pergunta. O sotaque é uma coisa que incomoda muita gente. Não deveria. O sotaque simplesmente demonstra suas origens e nós devemos nos orgulhar das nossas origens. Quando eu trabalho no Norte e no Nordeste, o pessoal diz, nossa, você fala muito cantado, né? E aí eu fico toda prosa com isso, né? Porque eu tenho orgulho de dizer que eu sou de Blumenau, que eu sou do Sul. Então, não tenha vergonha do seu sotaque, a menos que, ênfase nesse a menos que, você for trabalhar com comunicação em alguma plataforma, por exemplo, você quer ser uma youtuber, você vai falar no rádio, na televisão, não é, para milhares ou até milhões de pessoas, aí sim vale a pena você consultar uma boa fonoaudióloga, um bom fonoaudiólogo, e eu posso indicar vários. Mas, fora isso, né, tenha orgulho do seu sotaque, porque é maravilhoso, né? Você sempre vai dizer de onde que você veio, porque isso é possível, né? Cada um tem o seu jeitinho, o seu... E engraçado que sempre quem tem sotaque é o outro, né, Michele? Nunca somos nós. É verdade. Com certeza. Cíntia, eu queria, então, mais uma vez agradecer. Pessoal, essa foi a primeira de um ciclo de 3 palestras, Comunicação Assertiva. Vai ficar gravada para quem quiser assistir, reassistir e enviar para os amigos também. Está gravado, acho que é bem importante. Volto a dizer, essa foi uma iniciativa
do Renan e da Michele, que são os alunos da pós-graduação em Engenharia Têxtil, e surgiu realmente dessa necessidade, né, de melhorar a comunicação, e eles perceberam isso durante o estágio da docência, e isso que é legal, né? Então, eles estavam fazendo estágio da docência, e aí eles perceberam, mas a gente tem que ter um jeito, e tem vários jeitos, na verdade, né, essa é a parte boa, que nós temos várias soluções. Mas então, eu já aviso, pessoal, vai ter mais uma palestra em fevereiro e a outra em março. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, deixem o seu nome para ganhar o certificado. Cíntia, canal aberto também, quando voltarmos num outro momento presencial, por favor, conhecer o nosso campus, estamos aqui de portas abertas. E eu agradeço mais uma vez pela tua atenção, foi ótimo. Obrigada, pessoal. Maravilha, muito obrigada novamente a Michele e ao Renan, que gestaram, né, esse projeto lindo, maravilhoso. A professora Fernanda, que criou condições, né, que deu o aval para esse momento tão especial aqui. Quero deixar também o meu site, www.quemsecomunicaenriquece.com.br, que tem lá muitas dicas, você lá pode adquirir o livro também, né? Ótimo, muito obrigada. E finalizar só, Fernanda e Michele, com uma história bem curtinha de um escritor que foi, para ter novas ideias, foi dar uma volta na praia, né, às 6 horas da manhã, e quando ele avistou lá longe, né, lá no final da orla, tinha um jovem dançando. E ele achou aquilo muito estranho, né, porque ele caminhava todos os dias ali, nunca tinha visto isso. E lá, esse jovem dançando. E quando ele se aproximou daquele jovem, ele percebeu que o jovem não estava dançando. Ele estava jogando estrelas do mar na praia. E aí, quando ele se aproximou do jovem, ele disse, jovem, o que você está fazendo? E o jovem, né, com todo o entusiasmo, disse, o senhor não está vendo? Estou colocando essas estrelas do mar de volta para a praia, porque daqui a pouco vai chegar o sol e elas vão esturricar aqui na areia. E aí o escritor olhou para o jovem e disse, jovem, eu não quero insultar a sua inteligência, mas você está fazendo isso, você não vê que tem milhares, milhões de estrelas do mar aqui, né, nessa orla da praia, nessa areia? Que diferença isso faz? E aí o jovem pegou uma estrela na mão, jogou para o meio da praia e disse, só que para essa aqui eu faço a diferença. E aí o escritor foi para casa escrever, aquele dia ele não conseguiu escrever nada, não conseguiu dormir a noite toda, e no outro dia de manhã ele se juntou àquele jovem e começou a jogar estrelas do mar para junto da praia. E o mesmo eu digo para todos nós, não é? Se eu, se a Michele, se o Renan, se a professora Fernanda conseguimos, não é? Jogar uma estrelinha no coração de vocês, né? Um estímulo para a comunicação que gera amor, que gera compartilhamento, que gera unidade, que gera, não é, paz, que é o que o mundo está precisando, já nos damos por satisfeitos. Muito obrigada a todos vocês. Nós que agradecemos. Eu só quero mais uma vez mencionar o nome do Felipe, professora Kátia e a professora Andréia, que também fazem parte do projeto, que se não fizesse... Muito obrigada. Não seria possível. Obrigada. Finalizamos, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, boa noite. Boa noite.